Da segurança de um escritório em Wall Street, Fenston olhava incrédulo enquanto um segundo avião voava de encontro à Torre Sul. Ele e Lippmann haviam chegado para um encontro com um cliente, momentos antes de o primeiro avião se chocar. Fenston desistiu da reunião e passou a hora seguinte num telefone público no corredor, tentando falar com alguém, qualquer pessoa, em seu escritório. Outros precisavam usar aquele telefone, mas Fenston não arredou o pé. Enquanto isso, Lippmann fazia a mesma tentativa usando o celular. Ao ouvir outra explosão estrondosa, Fenston largou o fone pendurado e correu para a janela. Lippmann se juntou a ele. Os dois assistiram em silêncio ao desabamento da Torre Sul. Não vai demorar para que a Torre Norte tenha o mesmo fim, disse Fenston. Se isso acontecer, acho que podemos deduzir que Petrescu não sobreviverá. Foi o que falou Lippmann. Então Fenston responde: não ligo para o que aconteça com Petrescu. Se a Torre Norte cair, perco meu Monet e ele não está segurado. Ana começou a correr o mais rápido possível, percebendo que tudo à sua volta ia ficando silencioso. Um a um, os gritos foram cessando e ela sabia que seria a próxima. Pela primeira vez na vida, Ana compreendeu como devia ser uma perseguição por uma avalanche a uma velocidade 10 vezes maior do que aquela que um ser humano podia atingir. Levantou a blusa de seda branca, agora enegrecida, ensopada e amarrotada, e cobriu a boca um instante antes de ser engolida pela nuvem cinzenta que a tudo envolvia. Um violento deslocamento de ar arremessou-a para a frente e a derrubou no chão. Mas Ana ainda tentou, desesperada, seguir adiante. Mal tinha dado alguns passos quando começou a arfar descontroladamente. Forçou-se a continuar de alguma forma. Conseguiu avançar mais um pouco. Estava quase parando de respirar quando achou ter tocado em alguma coisa morna. Seria algo vivo? Me ajude, murmurou ela, debilmente, sem esperar a resposta. Me dê a sua mão. Ele segurou a mão dela com firmeza. Tente ficar de pé. Com a ajuda, Ana conseguiu se levantar. Você está vendo aquele triângulo de luz ali adiante? Perguntou a voz, mas Ana deu uma volta completa e só enxergou 360 graus de trevas. De repente deu um grito abafado de alegria ao avistar um raio de sol que tentava abrir caminho através da escuridão. Agarrou a mão do desconhecido e os dois começaram a caminhar lentamente rumo a uma luz que se tornava mais brilhante a cada passo, até que ela saiu do inferno para entrar de novo em Nova York. Ana virou-se para a figura coberta de cinzas que acabara de salvar sua vida. Continue andando em direção à luz, disse ele, desaparecendo na nuvem tenebrosa antes que ela pudesse agradecer. Fenston só desistiu de tentar contactar seus escritórios quando viu a Torre Norte desmoronar diante de seus olhos. Voltou rapidamente pelo corredor e encontrou Lippmann escrevendo "Vendido" sobre uma placa de "Aluga-se" colocada na porta de uma sala vazia. Amanhã vai haver milhares de pessoas brigando por este espaço, explicou o advogado. Assim, pelo menos já temos o problema resolvido.
Você pode até substituir um escritor, mas não dá para substituir o meu Monet, disse Fenston em tom agressivo. Fez uma pausa. E se eu não puser as mãos no Van Gogh? A essa hora ele deve estar no meio do Atlântico, disse Lippmann. Tomara, porque agora não temos mais nenhuma documentação para provar que o quadro nos pertence, disse Fenston, enquanto olhava pela janela para a nuvem cinzenta que pairava sobre o lugar onde as torres gêmeas antes se erguiam majestosamente. Ao sair de tamanha escuridão, Ana não conseguia olhar para cima, para o sol deslumbrante. Abrir as pálpebras cobertas de pó já era um esforço. Tossindo por causa da fumaça e da poeira a cada passo, ela se perguntava em quanta poeira preta ainda poderia ficar acumulada em seu corpo. Ao chegar ao cruzamento seguinte, Ana desabou na calçada e olhou para a placa da rua. Ela estava na esquina da Franklin com a Church. Seu primeiro pensamento foi que se encontrava a poucos quarteirões do apartamento de Tina. Mas como Tina poderia ter sobrevivido se devia estar em algum lugar para trás de onde Ana estava? De repente, um ônibus parou ao lado dela. Ela subiu. O ônibus foi parando em todas as esquinas sem exigir de ninguém o pagamento da passagem. Ana se sentou no ônibus e apoiou a cabeça nas mãos. Pela primeira vez, ela pensou nos bombeiros que tinham passado ao seu lado na escada e em Tina e Rebecca, que deviam estar mortas. Quando o ônibus parou perto do Washington Square Park, Ana saltou, quase caindo, sentindo a garganta seca. Os pés doloridos e cheios de bolhas. Cambaleou lentamente por Waverly Place, tentando se lembrar do número do apartamento de Tina. Passou na frente do número 273, segurou a conhecida balaustrada de ferro forjado e se apoiou nela para subir os degraus. Passou o dedo pela lista de nomes ao lado de botões das campainhas do interfone. Amato, Kravitz, O'Rourke, Forster, repetiu ela com alegria antes de apertar o botão. Mas como Tina podia atender o interfone se devia estar morta? Ana ficou tocando a campainha como se isso fosse trazer Tina de volta à vida, mas não adiantou. Por fim, virou-se para ir embora com lágrimas rolando pelo rosto coberto de pó, quando uma voz zangada surgiu do nada e perguntou: "Quem é?" Ana caiu sentada no patamar de entrada. "Graças a Deus!" gritou ela. "Você está viva?" "Mas você não pode estar", disse a voz incrédula. "Abra a porta", implorou Ana, "e você vai ver com os próprios olhos." O clique da porta, sendo destrancada, foi o som mais agradável que Ana ouviu naquele dia. "Você está viva!" repetiu Tina, ao escancarar a porta da frente e abraçar a amiga. "Eu estava me lembrando de como você sempre conseguia me fazer rir e me perguntando se alguma vez ia rir de novo quando o interfone tocou. E eu estava certa de que você não teria sobrevivido", respondeu Ana. "Se eu tivesse champanhe, poderíamos comemorar", disse Tina. Ana respondeu: "Eu me dou por satisfeita com 2 xícaras de café e um bom banho." "Café eu tenho." Tina levou Ana para a pequena cozinha. Ana deixou uma fileira de pegadas cinzentas no carpete. Sentou-se a uma mesinha redonda de madeira enquanto a televisão muda mostrava imagens da reportagem sobre o ocorrido. Procurou não se mexer, percebendo que tudo em que tocava ficava sujo de cinzas e lama. "Sei que pode parecer estranho", disse Ana, "mas não faço a mínima ideia do que está acontecendo." Tina aumentou o volume da televisão.
Com 15 minutos disso aí você vai ficar sabendo de tudo. Foi o que falou Tina. Ela encheu a cafeteira. Ana assistiu à interminável repetição das imagens da primeira colisão com a Torre Sul e depois com a Torre Norte. E o outro avião acertou o Pentágono? Perguntou Ana. Havia um quarto avião, disse Tina quando colocava as canecas sobre a mesa. Mas ninguém sabe com certeza qual era o destino dele. Quem é o responsável por tudo isso? Perguntou Ana. Tina encheu sua caneca com café e falou: a CNN está acusando o Afeganistão e um grupo terrorista chamado Al-Qaeda, mas não sei se já ouviu falar deles, respondeu ao sentar-se de frente para Ana. Eu achava que eles eram um bando de fanáticos religiosos interessados em tomar poder da Arábia Saudita. Foi o que Ana falou quando voltou a sua atenção para a televisão. Quando a imagem do desmoronamento da Torre do Sul se repetiu, Ana começou a tossir, ruidosamente espalhando cinzas em tudo que havia por perto. Você está bem? Perguntou Tina, pulando da cadeira. Vou ficar bem, disse Ana, bebendo todo o café. Você se importa se eu desligar a TV? Não sei se consigo ficar o tempo todo lembrando do que passei lá. Claro que não, Tina pegou o controle remoto e apertou o botão de desligar. As imagens sumiram da tela. Não consigo parar de pensar em todas as pessoas amigas que estavam no prédio, disse Ana, quando Tina voltou a encher sua caneca. Será que Rebeca... Não soube dela, interrompeu Tina. Até agora só Barry entrou em contato. Ana falou. Pois é, Barry deve ter sido o primeiro a descer as escadas. Mas para quem ele ligou? Para Fenston. Fenston? Como ele conseguiu escapar se eu sair da sala dele alguns minutos antes de bater no prédio? Foi o que perguntou Ana. Tina respondeu. Ele já estava em Wall Street nessa hora. Ele e Lipman tinham uma reunião com um cliente em potencial. Ana fala. Então é por isso que estavam segurando a porta do elevador. A porta do elevador? Repetiu Tina. Não é importante. Mas por que você não estava no escritório hoje de manhã? Falou Ana. Eu tinha uma consulta com o dentista, respondeu Tina. Já estava marcada há 6 semanas. Ela fez uma pausa. Desde a hora em que eu vi a notícia, fiquei tentando falar com você, Ana, no seu celular, mas não consegui. Onde é que você estava? Ana respondeu. Estava sendo conduzida para fora da empresa. Fenston tinha acabado de me demitir. Ele demitiu você? Perguntou Tina sem acreditar. Por quê? Porque no meu relatório, a diretoria recomendou que Victoria Wentworth vendesse o Van Gogh, pois assim ela poderia não só cobrir seu saque a descoberto com o banco, como também manter a propriedade do restante da herança. Mas foi só por causa do Van Gogh que Fenston concordou com esse negócio? Disse Tina. Eu achava que você sabia que... Também mandei uma cópia de minhas recordações, falou Ana, para a cliente, o que para mim era simplesmente uma prática bancária ética. Ana continuou falando. E estava tudo pronto para eu viajar ainda hoje para a Inglaterra e levar ao conhecimento de Victoria Wentworth, que já tinha até arranjado um possível comprador, um conhecido colecionador japonês, Takashi Nakamura. Fenston não podia obrigar Victoria a entregar o Van Gogh, a não ser que...
Eu não teria tanta certeza disso, disse Tina. Fenston ligou para Ruth Parrish ontem e ordenou que ela recolhesse o quadro imediatamente. Eu ouvi quando ele repetiu a palavra imediatamente. Então Ana falou. Antes que Vitória tivesse a oportunidade de seguir minhas recomendações. Tina fala. O que também explicaria porque ele teve de demiti-la antes que pegasse o avião e atrapalhasse os planos dele. Ana responde. Com um soco na mesa, levantando uma pequena nuvem de poeira, Ana fala. Sou tão idiota, eu deveria ter percebido que isso ia acontecer, e agora não há nada que eu possa fazer. Tina então continuou falando. Não sabemos com certeza se Ruth Parrish retirou mesmo a pintura de Wentworth Hall. Se não o fez, ainda há tempo de ligar para a Vitória e aconselhá-la a reter o quadro até você entrar em contato com o Sr. Nakamura, Ana. Acrescentou Tina e seu celular começou a tocar. Tina olhou o número que parecia no visor. É Fenston. Avisou e atendeu a ligação. Você tem ideia de quem acaba ficando lá nos escombros? Perguntou Fenston antes que Tina pudesse falar. Ana? Não, disse Fenston. Petresco está morta. Morta? Tina olhou para a amiga no outro lado da mesa. Barry confirmou que ela estava caída no chão quando a viu pela última vez. Portanto, é impossível que tenha sobrevivido. Eu já tenho planos para substituí-la, mas o que não posso substituir é meu Monet. Tina então falou. Mas isso significa também que perdemos o Van Gogh? Não, disse Fenston. Ele só deve chegar ao JFK esta tarde. Lippmann estará lá para recebê-lo. Peguei umas salas no número 40. Da Wall Street. Portanto, amanhã será um dia de expediente normal. Fenston desligou. Ele acha que você morreu, disse Tina ao desligar o celular. Mas está mais aborrecido por ter perdido o Monet. Ana então respondeu. Ele não vai demorar a descobrir que não estou morta. Tina fala. Só se você quiser que ele descubra. Alguém mais a viu depois que você saiu da torre? Só desse jeito que estou agora, respondeu Ana. Então Tina fala. Então vamos deixar tudo do jeito que está enquanto tentamos fazer o que precisa ser feito. Fenston disse que o Van Gogh já está a caminho de Nova York e que Lippmann vai pegá-lo assim que o avião pousar. Ana então fala. Sendo assim, o que é que nós podemos fazer? Tina diz. Eu posso tentar fazer com que Lippmann se atrase enquanto você pega o quadro. Você pode pegar o primeiro avião para Londres e levar o quadro de volta para o Wentworth Hall. Agora Ana fala. Não posso fazer isso sem autorização de Vitória. Tina então fala. Ora, Ana, quando é que você vai cair na real? Você tem de começar a imaginar que o que Fenston faria se estivesse no seu lugar. Ana então fala para Tina. Ele procuraria saber a hora da chegada do avião. Então a primeira coisa que preciso fazer... Tina então interrompe. A primeira coisa que você precisa fazer é tomar um banho enquanto eu descubro a que horas o avião vai aterrissar e também o que Lippmann está planejando. Tina levantou-se da cadeira e continuou falando. Uma coisa é certa, ninguém vai permitir que você, Ana, retire nada do aeroporto se aparecer lá desse jeito. Ana tomou o resto do café e seguiu pelo corredor atrás de Tina, que abriu a porta do banheiro e olhou atentamente para o estado da amiga. A gente se vê daqui a... Tina hesitou. 1 hora. Ana riu pela primeira vez naquele dia.